Sejam bem-vindos ao Burncast, o seu podcast de entretenimento e cultura pop da Burn Company. Mas antes de começar, queremos dar alguns recados bem rápidos. Você pode ouvir o nosso podcast gratuitamente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer ou no aplicativo do Anchor. Ou se você preferir também, você pode ouvir o Burncast através do nosso site, que é burncast.com.br. E não deixe de acessar nossas redes sociais, que é Podcast Burn no Facebook, no Twitter e no Instagram. E se você quiser e puder, também pode apoiar o Burncast a se manter. Basta acessar o burncast.com.br/apoie, e lá você pode escolher um dos apoios, que nos ajudará a continuar investindo e produzindo conteúdo para vocês. Mas não se preocupe, o Burncast sempre será gratuito. Mas se você não puder ajudar monetariamente, compartilhe os episódios do Burncast nas redes sociais e sempre marque o nosso perfil para darmos um repost, ok? Hoje estamos aqui para um bate-papo super especial sobre Stargirl, que é a nova série do DC Universe, exibida pela CW. Eu sou o Guilherme Cepeda. Eu sou o Pedro Prado. E hoje vamos receber a Daiane e a Grazi do Cabana do Leitor e o Yuri Andrés Riblin do canal Cult de Cultura. Oi, gente, eu sou a Grazinani, editora de games do site do Cabana. E eu já tô na equipe já faz uns 3 anos. Se vocês quiserem dar uma conferida, é só dar uma chegada lá no site. Olá, pessoal. Eu sou Yuri Andrés Reblin. Eu sou professor na Faculdade Zeste e um dos líderes do Cult de Cultura. Nós temos um canal no YouTube, Cult de Cultura, com esse nome, sobre cultura pop, quadrinhos, séries, cinemas e companhia. Oi, gente. Eu sou a Daiane. Sou editora de cinema do Cabana do Leitor. Stargirl chegou trazendo efeitos especiais incríveis e muita nostalgia para os fãs da Era de Ouro dos quadrinhos. Tanto que é muito referenciado aqui nessa série, e ela traz como diferencial, né, a atmosfera adolescente, que é meio que padrão nas séries da CW, mas ela é perfeita para os fãs que são mais fiéis, assim, e buscam um material mais próximo do original, né? Pois é, e o que choca é que, e vocês vão entender quando eu falo que choca, é porque a série, ela já debutou, digamos assim, né, já chegou com 90% de aprovação de crítica no Rotten Tomatoes, né, que é aquele meio que, é uma forma de medida que analisa várias críticas aí disponíveis na internet e aí traçam uma porcentagem de qualidade que nem sempre quer dizer alguma coisa, mas nesse caso é um indício de que a série está sendo muito bem avaliada, principalmente pelo público, né? Stargirl, ela é centrada em Courtney Whitmore, que é interpretada pela atriz Brec Bassinger, e quando ela descobre que o padrasto dela era o companheiro de Starman, Stripesy, Courtney usa o cajado do seu pai para se tornar Stargirl e inspirar um improvável grupo de jovens heróis, que é um design, por mais que ele seja bem cartunesco, né, sem medo ali de ser quadrinho, ele ainda assim tem uma pegada meio, não diria séria, mas é feito com seriedade, sabe, uma coisa feito com capricho. Então é isso, a série tem um belo potencial aí à frente. Essa grande aprovação, eu acho que em certo ponto é porque a gente tem uma garota ali, né, como protagonista, e a gente que é menina, a gente que é mulher, a gente gosta disso. Foi mirada no público certo. Então você tem ali uma garota adolescente, sem grandes preocupações, sem uma trama muito bem, né, preocupada com lacração, sem passar alguns pontos morais, é diversão. Então eu acho que esse 90% de aprovação vem da esteira aí. O que me chama a atenção, assim, na série, né, indo na linha do que a Daiane falou, né, eu acho que, de fato, chama a atenção e a gente precisa realmente cada vez mais insistir nisso, e eu acho que a produção, né, do Greg Berlanti, ela está muito atenta a isso, que é a questão do protagonismo feminino, né, e do tema da diversidade, né. Então, eu acho que isso é um ponto positivo que a série tem. Outra coisa é o fato de ser uma série muito mais otimista que as séries em geral, assim, de super-heróis, que as séries de super-heróis têm sido, né? Por exemplo, o Flash geralmente tem uma crise de insegurança, enfim, um monte de problemas em relação a isso, e a série ela é muito mais leve, muito mais colorida, muito mais rica nesse sentido. Eu acho que isso é muito legal, assim, né? E vou te falar, isso daí faz muita falta, porque eu realmente fico com pesar de ver um grupo como Titãs, que, ok, eles têm muitas, por mais que seja um grupo adolescente, eles têm diversas histórias maduras, eles têm grandes dilemas ali que são aprofundados, mas nunca foi um quadrinho ou um título por si só que ele banalizava a violência ou que ele ia muito pra esse lado, sabe? Ele tinha um público muito
muito demarcado, sabe? E ele tinha uma mensagem, ele tinha uma, como é que fala? Uma forma de se comunicar com esse público. E eu vejo que a série, ela fugiu um pouco disso, por mais que ela tenha caído no gosto aí de uma parcela do público, eu como fã não consigo realmente curtir muito. Pegando na parte que você disse, Pedro, sobre ela ser feita com seriedade, você vê muito isso no 4º episódio. Ele trata a série, apesar de ser otimista, ser colorida, não ter toda a paleta de cores mais escura que a gente vê em Titãs e em Doom Patrol, ela traz assuntos com seriedade. Nesse episódio em específico, fala sobre um problema que a personagem que vai assumir o manto de Wildcat tem, que é... Ela acaba tendo uma foto íntima vazada e todo mundo na escola tem um certo preconceito com ela acaba se tornando uma pessoa mais reclusa. E a parte do otimismo vem quando a protagonista tenta virar amiga dela, apesar, igual ela acaba falando no seriado mesmo, ela não querer ter amigos porque todos eles vão chegar para falar com ela com preconceito sobre o que acabou acontecendo com ela. A série tira esse peso de cima dela, fazendo elas acabarem se tornando amigas. Então, ela tem todo esse cuidado de ter um ar mais otimista, mas não deixando os assuntos importantes e com peso de fora. Exatamente. Eu acho que o que a gente percebe é esse cuidado na produção, né, do seriado, porque tu tem esse otimismo, tu tem temas sérios, né, porque a primeira série que eu vejo assim, né, agora a gente já tá na área dos spoilers, né, então mas para puxar um spoiler não tão recente, né, a cena inicial, que até tá no trailer, é com a morte da Sociedade da Justiça atual, né, o ponto de partida da série é a morte da Liga da Justiça, a Sociedade da Justiça, no caso, anterior, né? Então tu já tá lidando com perda, né? E ao longo dos episódios a gente também consegue perceber isso. Só que eu acho que é a forma de você lidar com os assuntos, né? E aí, né, quando a Daiane mencionou a questão do drama, dos temas relacionados a adolescente, ao público adolescente, eu acho interessante porque ele tem esse ar, assim, jovial, a série, né? Ela tem esse ar jovial, mas ela não cai naqueles dramalhões adolescentes que são recorrentes, por exemplo, aquele negócio de amor não correspondido, insegurança, ela tem uma outra vibe nessa direção. O pessoal tem um certo estereótipo de séries da CW, eles tratam umas coisas meio como só por tratar e, tipo, jogar as coisas, tipo, sem sentido, sabe? Mas aqui eles estão tendo um cuidado, pelo menos até agora, até onde eu assisti, né? Então eles estão tendo cuidado aí em tratar temas e de uma forma que eu não tinha visto ainda nas séries, tipo, do universo do Arrow, né? O que mais trata, mais próximo é da Supergirl, assim. Na real, se tu pegar também Raio Negro, eles têm umas discussões muito boas, assim, principalmente sobre o racismo estrutural nos Estados Unidos. Então você vê que a CW... E são as séries de menos holofote, né, se você for ver. Supergirl virou um hit porque, putz, a CW soube trabalhar personagem, mas você pega Raio Negro aí, é uma coisa muito underground, é uma coisa muito por baixo, que não é um hit, até porque ele é um título que não tem tanta distribuição, né? Ele tá lá escondidinho na Netflix, mas se você for parar pra assistir, é uma série que trabalha muito bem essas pautas que, infelizmente, as séries da CW acabaram ganhando esse estigma, né? De ser um entretenimento vazio, de não ter discussões ali e tudo mais. Coisa que é contrário aos quadrinhos, né? Que ele se baseia. Então é legal ver que Stargirl vai mudar isso, né? Vai ser mais um título que vai trazer uma mudança para esse estigma. E por mais que ainda no âmbito CW, Supergirl seja o que mais se aproxima de Stargirl nesse sentido, a gente vê mais de uma temporada muito focada em qual será o romance dela. Isso também acontece e reflete em outras séries, né? Tipo, o Flash também tem aquelas crises, né, amorosas. Eu acho que a ideia de tu ter um seriado de aventura, ele tem que transcender quase que um clichê narrativo, né? Então, eu acho que a Stargirl, ela vai nessa vibe diferente, né, por causa desse cuidado da produção. Eu li numa matéria no The Sun, que o Geoff Johns disse que quando eles começaram a produção da série, da Stargirl, ele chamou toda a produção, a equipe técnica, os atores, todo mundo, e sentou com eles e
colocou para rodar o ET e o De Volta para o Futuro, e disse, esse é o tom que eu quero que a série tenha, né? Então, por isso a gente lembra muito dos Goonies, né? Então, tu tem tem tema, né? Tem discussão e tem um zelo na apresentação, né, da narrativa. E reunimos aqui algumas curiosidades sobre a personagem e o seriado, né? Sobre a origem da Stargirl, ela foi criada em 1999 pelo Geoff Johns, em homenagem à sua falecida irmã, por conta de uma explosão de um avião em 1996. Inclusive, existe um easter egg emocionante na série. Em um mural é possível ver Courtney Jones, que é a irmã do criador, né? Em uma montagem como se representasse uma das amigas da própria Stargirl. A própria Stargirl já teve 2 adaptações para a TV, antes dessa mais recente. Durante alguns episódios de Smallville, que é um pouco mais antigo, aí pra quem curtia as séries do Super-Homem, né, mais antiga. E também ela fez uma leve ponta, assim, em Legends of Tomorrow, que é da CW também. E a série, ela é exibida, né, no serviço de streaming da DC, e o show está sendo exibido semanalmente na televisão americana, um dia depois de sair no streaming da DC. Só que com um diferencial aí que eles têm um corte, né, de algumas partes do episódio para se encaixar na programação. E para começar aqui, temos, além, né, do que a gente falou, da atmosfera da série, da forma como a narrativa é construída para um público já determinado, já nichado, uma coisa bem pensada, tem também easter eggs, né, para o pessoal que é mais fã da personagem e tá ligado nos quadrinhos. E em primeiro lugar nós temos a Era de Ouro, né? E o que seria essa Era de Ouro? É interessante porque a Era de Ouro dos quadrinhos, pelo menos nos quadrinhos estadunidenses, se confunde com a Era dos super-heróis, né? Porque quando a gente vai falar de Era de Ouro dos quadrinhos estadunidenses, a gente está falando, na verdade, dos super-heróis que ocasionaram o boom, né? E aquela primeira fase da Era de Ouro, onde tem os quadrinhos mais voltados no contexto da Segunda Guerra Mundial, é bem interessante, assim, porque são quadrinhos, assim, mais, digamos assim, eles são ideológicos e tudo, mas eles são mais despretensiosos em termos de construção de narrativa, assim, eles são mais tranquilos, que eu acho que a série, essa da Stargirl, ela consegue imprimir bem essa vibe, assim. Vale pontuar que nessa época não se levava muito em consideração a construção de enredo e personagem, porque quadrinhos nada mais era do que um passatempo para as crianças que eram filhos de operários. Então, não tinha necessidade tão grande assim de você aprofundar numa história ou até mesmo num enredo, porque eram para crianças. Por isso eu acho legal que quando a série começa, né, e tu vê os vilões com as roupas deles, e aí tu pensa, nossa, esse vilão com essa roupa, aí talvez até os fãs mais fervorosos podem chegar e dizer, mas isso aí não é roupa de vilão, isso aqui não é direito roupa de super-herói, não sei o quê, né? Mas por isso eu acho que é aquilo que a gente falou antes, que é uma série que se assume como série de super-herói e tá retratando um tempo e um espírito, né, nessa direção. E aí eu acho muito legal, assim, da forma como os personagens estão sendo retratados na série. Eu achei fantástico, né? Começar justamente com a morte da Era de Ouro e esse início, né? Então a Stargirl na série ela vai dar início a uma nova fase, né? Não que isso tenha ocorrido nos quadrinhos e nem na continuidade da DC Comics, mas na série para mim foi essa representação, sabe? Um sopro novo, um novo legado de super-heróis ali que começou com a Stargirl. E nos quadrinhos, quando a gente vê a participação da Stargirl na Sociedade da Justiça, eu acho muito interessante, porque ela é jovem, né? Ela tem 15 anos e ela tá ali lidando com um monte de velho, literalmente falando, né? E é bacana, porque ela traz essa jovialidade e esse ritmo diferente dentro da Sociedade da Justiça. Eu acho muito legal essa referência, porque a sociedade, o Geoff Johns, né, em 99, ele assumiu a Sociedade da Justiça, né, como um trabalho ali. E aí foi um exercício de releitura, de recuperar personagens antigos, esquecidos, né? Eu acho bem isso que a Daiane falou, assim, ele casa muito bem com esse reinício que a série começa dando, assim, né, despretensiosamente. Stargirl, ela antes se chamava Sideral, né, que é o nome em inglês é Star Spangled Kid. E é engraçado porque o Star Spangled Kid original, que é o Sylvester Pemberton, ele foi criado pelo Jerry Siegel, né? O criador do Superman em 1950, na Action Comics 40, né? Então é interessante porque começa com o Sideral original criado,
aí o Sideral, que na verdade ali na série é uma mistura de Sideral com Starman, né, passa depois para a Stargirl, né, o cetro cósmico e tudo mais, né, o manto do herói. Só para pontuar que o Yuri disse sobre essa parte do Geoff Johns ter adquirido para si a parte da Sociedade da Justiça, ele adora escrever sobre renascimentos, porque ele também, em 2003, escreveu o Lanterna Verde Rebirth. Verdade, ele adora dar uma repaginação nas coisas. Ele é o cara que pega, ele olha pro personagem e fala, olha, eu posso dar uma releitura nesse personagem que vai melhorar ele. E é exatamente o que ele faz. E a fase dele, né, à frente da Sociedade da Justiça é incrível. É bem essa pegada mesmo que a gente vê na série, né? Porque é divertido, tem temas super complexos, mas é leve, é gostoso de se ler. E a gente tá falando de personagens da Era de Ouro, né? Que são personagens que nem o Yuri falou, com uniformes esdrúxulos, super coloridos, e que não eram bem trabalhados até então. E também, né, no universo de heróis, tem aqui o pessoal que é o vilão, né? Temos a Sociedade da Injustiça. Então são vários vilões, né, que estão aí inseridos na sociedade de Blue Valley, sendo os descendentes ou o pessoal mesmo já, tipo, os que continuam vivos, né? Eles vão introduzindo aos poucos durante os episódios. Então tem o Geada, tem o Onda Mental, então tem o Mestre dos Esportes e a Tigresa. E a série, né, outra easter egg, a série se passa na cidade fictícia de Blue Valley, que tem uma atmosfera dos Estados Unidos dos anos 50, e ela tem o melhor estilo de Volta pro Futuro, né? Que é uma coisa até que o Yuri comentou, tipo, da atmosfera, né? Que eles queriam meio de Volta pro Futuro, os Goonies, que é inclusive um outro easter egg que a gente vai comentar aqui. E em certo momento, né? Os personagens aparecem assistindo esse filme. E uma curiosidade legal também sobre Blue Valley, né? Que foi nela que o Wally West, que é o Kid Flash, nasceu, né? Então depois ele se tornou sucessor do Flash Barry Allen em Central City. Vocês notaram mais algum easter egg que vocês querem destacar, que não entrou aqui na lista? Eu notei uma coisa, não entra como easter egg, entra mais como um cuidado da produção em si. Todas as principais cenas em que a protagonista tá, ou ela tá vestindo alguma coisa com estrelas, ou o cenário tem alguma coisa que possui uma estrela. Eu acho isso uma coisa muito interessante, que é pra sempre estar relembrando do uniforme da personagem. Eu acho que isso foi um cuidado muito... É o cuidado que eles tiveram ao ambientar a série. Eu queria só trazer rapidinho aquele easter egg da foto, né, da Courtney que aparece, né, que as duas Courtneys, né, a Courtney Whitmore e a Courtney Jones na série, né, que foi uma coisa muito singela, assim, que o Doug Mastin, que é o cara do cenário, né, que monta os objetos de cena, pediu permissão, sondou o Geoff Johns se ele podia fazer e tudo mais, né, e aí o Geoff Johns achou muito legal, e eles inseriram isso ali, né, e aí é uma foto muito legal, e quando a série teve a premiere dela nos Estados Unidos, o Geoff Johns escreveu uma carta para os fãs, para quem fosse assistir a série, né, para dizer justamente que ele queria trazer esse espírito e energia otimista de volta. É uma coisa que passa de ser percebida, né? Pelo menos quando eu assisti passou desapercebido, mas, tipo, pesquisando para produzir a pauta, assim, dá todo um significado e emocionante, né? E um ponto importante agora, não sei, agora é análise de contexto, assim, de desenvolvimento do arco narrativo, mas a série começa com ela achando que ela é filha do Starman, né? Embora o padrasto dela diga, não, você não é filha dele, e até ela diz que o nome do pai dela é Sam Curtis, né? Mas aí ela, por N razões, acha que é filha do Starman. E como o tema principal, né, pensando até na ponte deixada por De Volta para o Futuro, por Goonies, por ET, né, que são os filmes e o tom narrativo que inspirou a série, né, que é o tema da família, eu acho que no final, em algum momento na série, aqui eu estou especulando, vai entrar o pai biológico dela, né, que nos quadrinhos foi, se não me falha a memória agora, ele estava vinculado a crime pertencente a uma gangue, alguma coisa assim. Então, eu acho que como o tema é família, eu acho que vai ter um momento em que ela vai se dar conta que ela não é a filha do Starman,
né? Mas não significa que ela não possa ser a Stargirl, né? É questão muito de escolha e de empoderamento também, né? O próprio Cajado, a hora que o Starman, né, ele morre ali, né? Ele fala que, tipo, o Cajado que vai escolher mesmo, quem tiver a força, quem tiver... A própria parte... O Cajado reconhece ela como uma líder, né? Tanto a parte de aquela parte pra recrutamento, né? Dos novos membros e tal, é bem interessante. É que nos quadrinhos, o artefato, o cajado cósmico, o cetro cósmico, ele é tecnológico, né? Ele não tem essa dinâmica, pelo menos até os quadrinhos que eu li, né? Não tem essa dinâmica que tem esse cajado ali da série, né? Que parece ter uma vida própria, né? Então... Mas enfim, né? Ele é um artefato tecnológico criado pelo primeiro Starman, né? E depois passou para o filho dele, que daí passou para a Stargirl nos quadrinhos, né? E aí ali é bem um pouco diferente. Um ponto interessante, né? Na época que ela se chamava Sideral e remetia ao Sideral original, porque o Sideral original ele era um garoto que tinha um sidekick adulto. E essa mesma releitura o Geoff Johns manteve de quando criou a Stargirl, né? Porque ela é uma garota e também tem um adulto como sidekick, né? É uma inversão de papéis, né? Geralmente o adolescente ou o jovem é o sidekick e aqui é o contrário, né? Chegamos ao fim de mais um episódio do Burncast. Queria agradecer a presença da Daiane, da Grazi e do Yuri aqui com a gente. Valeu, pessoal. Foi um prazer estar aí. Vocês me acompanhem lá no canal do Cult de Cultura. Nós temos lá um grupo de pesquisa, faz essa democratização do conhecimento do trabalho, das pesquisas que tem na academia sobre super-heróis, cultura pop, cinema, quadrinhos, etc., e a gente busca fazer essa ponte aí da pesquisa com a sociedade por meio do canal Cult de Cultura. Gente, obrigada pelo convite, obrigada, né, por tudo. E a gente tá aqui, né, disponível para uma próxima, e sempre que rolar esses temas bacanas é só bater um fio que a gente tá aqui para discutir e acrescentar sempre algo, tanto para quem está ouvindo a gente, quanto para nós mesmos. É sempre um aprendizado, certo? Aproveita e segue a gente lá no Cabana do Leitor e passa no site também, que a gente está sempre com novidade. Lembrando que você pode ouvir o nosso podcast gratuitamente nas principais plataformas de streaming, como o Spotify, o Deezer, o Anchor, ou se preferir, você também pode ouvir o Burncast através do nosso site, que é burncast.com.br. E não deixe de acessar as nossas redes sociais, que é Podcast Burn no Facebook, no Twitter e no Instagram. Até a próxima semana.